Gil, o tema zona de rebaixamento já é conversado entre no elenco, no vestiário corintiano, ou ainda isso não está nos jogadores? Muito cedo, né, para ficar falando sobre zona de rebaixamento ou a parte de cima da tabela que seja. Claro que o mais importante é que a gente tem que vencer um jogo, engatar uma sequência boa aí, coisa que a gente não conseguiu ainda no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, mas tá, temos ainda 12 rodadas ainda e podemos, claro, crescer e agora temos os jogos em casa agora para poder conseguir uma boa sequência, mas é uma coisa assim que preocupa porque o Corinthians não é para estar brigando nessa parte de baixo da tabela, com todo respeito às outras equipes, mas nós merecemos coisa melhor e estamos trabalhando para isso, né? Claro que isso incomoda bastante, ainda mais quem está no clube há bastante tempo e acostumado a ver o Corinthians na parte de cima da tabela. Qual motivo o Corinthians tem oscilações muito grandes? Porque a equipe do Corinthians, de repente, fez um jogaço contra o Atlético Mineiro, embalou contra o Fluminense, não é ao contrário, né? E aí depois teve uma queda de rendimento grande com o América e com o Del Valle. Aí fez um jogaço contra o Santos e agora teve uma queda de rendimento grande. Essa montanha russa, em termos de desempenho até resultado, como que dá para explicar isso para o torcedor? É uma coisa que nos incomoda bastante também. Eu acho que depois do jogo contra o Cuiabá nós tivemos essa parada de 10 dias aí, nós treinamos bastante, aí se apresentamos bem contra o Santos e hoje, a meu ponto de vista, ali até no primeiro tempo que nós não conseguimos colocar aquilo que nós estávamos fazendo antes, que foi contra o Santos, mas depois a gente conseguiu jogar. Tivemos algumas oportunidades para empatar o jogo. Claro que nós sabemos que a equipe do Atlético é muito forte jogando na casa deles, mas a gente conseguiu colocar aquilo que o professor pede para a gente, quer sair jogando, quer atacar os espaços, então é claro que isso nos incomoda bastante. E essa oscilação dentro do campeonato, isso não é bom. Acho que o professor vai conversar com a gente sobre isso também. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades para poder ter uma sequência boa. Primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu fazer o que tinha feito no jogo contra o Santos. Por que aconteceu essa movimentação do Atlético? Porque o Corinthians entrou tão mal no primeiro tempo. É o que a gente estava conversando ali. Eu acho que a gente não conseguiu sair duas bolas jogando da maneira que o professor tem pedido para a gente acabou perdendo um pouco da confiança. Mas depois que a gente conversou ali, numa pausa que teve no primeiro tempo, a gente conversou e conseguiu depois fazer aquilo que o professor tem pedido bastante para a gente. Então, acho que é ter tranquilidade. Nós sabemos que jogar aqui é muito difícil, a equipe do Atlético se impõe bastante, mas no segundo tempo a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente fez contra o Santos e por pouco a gente não conseguiu empatar o jogo até. Como eu falei, ter tranquilidade e continuar trabalhando que as coisas vão dar certo.